Em um termômetro de gás a volume constante, a pressão a 20 graus Celsius é de 0,98 atm, ou 0,98 atmosferas. Qual é a pressão, então, a 45 graus Celsius? Bom, aqui a gente tem um exercício simples em que a gente pode usar a relação de gás ideal. Considerando um gás ideal, a gente tem que o estado definido pela relação entre pressão, volume e temperatura se mantém constante, qualquer que seja o estado do gás. Dessa forma, a gente vai ter que a pressão no ponto 1 vezes o volume no estado 1 dividido pela temperatura no estado 1 vai ser igual à pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2 sobre a temperatura no estado 2. Especificamente nesse problema, que fala que é um termômetro a gás a volume constante, então, esse volume vai ser constante, vai ser um igual ao outro, eu posso cortar. Então, eu tenho simplesmente a relação da pressão 1 sobre a temperatura 1 é igual à pressão 2 sobre a temperatura 2. Bom, qual a pressão? A pressão no estado 1 é de 0,98 atmosferas, como está dado no exercício. A temperatura no estado 1 é de 20 graus Celsius. Só que, lembrando, a gente não pode trabalhar com graus Celsius quando a gente está trabalhando termodinâmica. A gente tem que trabalhar usando Kelvin. Então, 20 graus Celsius vai ser o equivalente a 293 Kelvin. A temperatura 2, que é especificamente em relação ao exercício ao tópico letra A, é de 45 graus Celsius, o que equivale a 318 Kelvin. Lembrando, não é? Que Kelvin não é grau Kelvin, é somente Kelvin, ok? Unidade do Sistema Internacional para Temperatura. Então, voltando aqui no nosso problema, então, usando a pressão 1 como 0,98 atmosferas sobre a temperatura 1, que é 293 Kelvin, a pressão 2 é justamente o que eu estou procurando, a temperatura no segundo estado é de 318 Kelvin e, portanto, a minha pressão 2 vai ser 0,98 dividido por 293 Kelvin vezes 318 Kelvin. Posso cortar a unidade, o que vai me dar como resultado 1,06 atm. Na letra B desse mesmo exercício, a gente pergunta qual é a temperatura se a pressão for de 0,5 atm. Então, vamos observar, inicialmente, tirar algumas conclusões a respeito desse problema. A relação é exatamente a mesma que a anterior, uma vez que a gente também tem um sistema a volume constante. Então, é somente a relação entre as pressões e temperatura. Mas vamos lá. Conforme a temperatura no mesmo volume, se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Portanto, se a pressão é menor do que a pressão inicial, então a temperatura necessariamente vai ter que ser menor. Então, ela não pode ser de 20 graus Celsius ou 293 Kelvin. Ela vai ter que ser menor que ela. Então, vamos resolver o exercício, mas a gente já tem que ter essa noção a respeito dessa conclusão. Então, substituindo os valores que a gente já tem, então, a pressão inicial é de 0,98 atm, o mesmo dado do exercício anterior. A temperatura inicial de 20 graus Celsius ou 293 Kelvin. A pressão na segunda situação, que é o que a gente definiu como o exercício pediu, como 0,5 atm. E a temperatura 2 é justamente o que eu estou procurando. Então, a temperatura vai ser igual, então, a 0,5 atm dividido por 0,98 atm, e eu vou multiplicar por 293 Kelvin. Isso vai me dar como resposta 149,5 Kelvin. Ou, em graus Celsius, para a gente conseguir enxergar um pouco melhor, menos 123,5 graus Celsius. Percebam, a temperatura é menor do que a temperatura inicial, que era de 20 graus Celsius ou 293 Kelvin, o que faz total sentido em relação ao nosso exercício. Ok? Até mais.